Olá, eu sou Pedro Rocha de Oliveira, sou professor de filosofia da Unirio e colaborador aqui do IPIA. Bem-vindos, então, a todas e todos ao segundo encontro do curso Patriarcalismo e Civilização, as Máscaras dos Valores Ocidentais. Olá, meu nome é Júlia Miara, eu sou professora e cofundadora do IPIA, Comunidade de Pensamento. Hoje a gente vai continuar a nossa conversa e para dar esse retorno à nossa discussão, a professora Viviana vai continuar falando um pouquinho sobre Virginia Woolf e o patriarcado. Olá a todos e todas, meu nome é Viviana Ribeiro, sou professora e cofundadora do IPIA, Comunidade de Pensamento, e a gente vai continuar aqui a nossa conversa, ainda nos Três Guinéus, e hoje eu vou chamar a atenção para um aspecto desse livro, que é justamente a concepção que a Virginia vai fazer em relação às guerras e a construção, a criação disso que a gente pode chamar de ethos autoritário, ou o ethos da formação social que cultua a guerra. Então, é importante dizer que para a Virginia, dentro dessa análise que ela vai realizar nos Três Guinéus, uma característica da sociedade patriarcal não é apenas o fato de que essa sociedade entre em guerras, trave guerras a cada 50 anos, mas que existe algo na produção social, algo que passa pelo imaginário que constitui o desejo da guerra. Então, a sociedade patriarcal para Virginia Woolf, ela é autoritária, porque ela funciona na lógica da dominação, a lógica do privado, que é o que acontece dentro da casa, na relação entre o homem e os seus bens, incluindo filhos, mulheres e animais, propriedade e etc. Basta ver o discurso do novo ex-ministro da Educação, dizendo como é que deve se educar as crianças. Como é que essa lógica, então, do privado organiza o público e como, então, que essa organização dessa lógica produz um ethos. A gente pode dar vários nomes para ele, a gente pode dizer sobre produção de subjetividade, mas não é esse o registro que eu quero tomar. Eu vou chamar, que é inclusive o que eu tenho desenvolvido na minha pesquisa, de embrutecimento da sensibilidade, da percepção e da imaginação. Então, a Virginia vai começar a sua investigação sobre a razão de, nas sociedades patriarcais, estarem sempre em guerras, justamente a partir dessa produção social autoritária e bélica. E aí ela vai dizer, logo no início dos Três Guinéus, o seguinte: é um hábito dos homens guerrear. O que é, claro, a Virginia não vai cair no equívoco de dizer que é da essência ou que é da natureza dos homens guerrear. Ela vai dizer, os homens, ao longo dos séculos, na sociedade patriarcal, cultivam, através dos hábitos e das leis, o desejo pela guerra. Diferente das mulheres que, confinadas dentro do espaço privado, cultivam ou estão, cultivam outros hábitos. Ela até diz assim, nos Três Guinéus, o casamento, a única profissão importante, acessível à nossa classe, a classe das filhas dos homens instruídos, que é como a Virginia conceitua a classe que ela mesma está inserida, desde o começo dos tempos até o ano de 1919. O casamento, a arte de escolher o ser humano, com o qual vai se viver bem a vida, deve ter nos ensinado a desenvolver alguma habilidade nisso. Mas aqui, novamente, outra dificuldade nos apresenta. Pois, embora muitos instintos sejam tidos em maior ou menor grau como comuns a ambos os sexos, guerrear tem sido desde sempre hábito do homem, não da mulher.
as leis e as práticas desenvolveram essa diferença, seja ela inata ou acidental. Raramente, no curso da história, um ser humano foi abatido pelo rifle de uma mulher. Na Inglaterra, as mulheres eram proibidas de caçar. Os pássaros e os animais foram e são, em sua grande maioria, mortos por vocês, homens, não por nós. E é difícil julgar aquilo de que não fazemos parte. Como, pois, vamos compreender o seu problema? Lembrando, qual é o problema? O homem instruído manda uma carta para Virgínia e pergunta: como podemos fazer para evitar a guerra? Como, pois, vamos compreender o seu problema? E se não conseguirmos, como poderemos responder a sua pergunta sobre evitar a guerra? A resposta baseada na nossa experiência e na nossa psicologia, por que lutar, não é uma resposta que tenha qualquer valor. Obviamente, há para vocês alguma glória, alguma necessidade, alguma satisfação na luta, que nós nunca sentimos ou que nunca extraímos prazer. Uma compreensão total só poderia ser alcançada por transfusão de sangue e transfusão de memória. Um milagre ainda fora do alcance da ciência. Mas nós, que vivemos agora, temos um sucedâneo para transfusão de sangue e transfusão de memória, que deve servir no caso de necessidade. E aí ela vai dizer que ela vai buscar as fontes para pensar sobre isso através das biografias, das autobiografias, e ela faz recortes, ela faz citações, como, por exemplo, o Diário de um Soldado da Primeira Guerra. Tive a mais feliz das vidas que pude ter, e sempre trabalhei em prol da guerra. E agora entrei na maior de todas, na flor da idade, para um soldado. Graças a Deus partimos dentro de 1 hora. Que regimento magnífico, que homens, que cavalos. Dentro de 10 dias, espero, Francis e eu estaremos cavalgando lado a lado contra os alemães. Ao que o biógrafo acrescenta: desde o primeiro momento, ele fora supremamente feliz, pois encontrara a sua verdadeira vocação. Então, a Virgínia, a partir dessas fontes biográficas e historiográficas, ela vai construindo o seu argumento de que a guerra não é algo que é indesejável. Ao contrário, a guerra é algo que é cultivável e desejável pelos homens. E ela além disso, ela está inserida num grupo político e intelectual muito ativo. Ela participa de reuniões políticas, ela participa de reuniões tanto da cooperativa de trabalhadoras inglesas, que ela era muito próxima, como também do Partido dos Trabalhadores. Então, ela está super inserida nas discussões. E o que ela vê quando ela participa dessas discussões? Ela vê que ambos os lados, não seja o segmento conservador ali dentro do contexto britânico, que ela está diretamente inserida, seja o discurso dos conservadores, dos quais se espera um posicionamento autoritário e beligerante, mas seja também dentro dos grupos não conservadores, ela vê um discurso em uníssono. A guerra é necessária e nós vamos vencer. E aí ela se pergunta o que faz com que um congresso do Partido Trabalhista e o seu oposto, um congresso do Partido Conservador, ambos saiam com uma resolução que aprova que a Inglaterra deva investir 300 milhões de libras por ano em armamentos. O que faz isso? Então, é essa a inquietação dela. E ela vendo também dentro do grupo que ela está inserida, dos amigos, os homens também se posicionando, o próprio Leonard, marido, se posicionando, dizendo: vou ser um voluntário e já estou pronto para pegar em armas, e todas aquele ritual e esse modo e etos que vai envolvendo homens de posicionamentos políticos totalmente opostos. Bom, ainda também tinha ali
na Inglaterra, no Reino Unido, também tinha sua facção fascista. Também tinha, entre guerras, também tinha ali a organização fascista, e o que ela via era isso. O discurso comum, majoritário, é pela guerra. E é pela necessidade de investimento em armamento e etc. Engraçado, vou fazer um parênteses. Antes da gente começar, hoje, uma aluna me escreveu umas coisas super bonitas. Enfim, as alunas me escrevem muito, e é ótimo. E essa aluna, ela me dizia o seguinte: eu fui criada numa cidade, que é no sul, que eles se gabam de serem muito educados, mas tem mais escolas de tiro do que escolas normais, escolas de ensino, para ensinar outros modos civilizatórios. Então, eu achei muito curioso que ela me escreveu isso exatamente um pouquinho antes da gente começar, e eu fiquei com isso martelando. Então a Virgínia está vendo. O que ela está vendo? O que ela está super inserida? Tem um relato, um momento nos diários, que ela diz assim, aí eu vou ler um trecho do biógrafo com um trecho do diário dela. A aversão de Virgínia pelo militarismo e o Estado patriarcal dominou as suas impressões da Torre de Londres, onde ela escreveu em 1936, um quartel maçudo e local de masmorras, que ela e Leonard visitaram em 26 de março de 36. Descreveu como, aí, citação da Virgínia, o reformatório no reverso da história, onde matamos e torturamos e prendemos. A exibição de joias da coroa pareceu-lhe simplesmente de mau gosto, e a parada dos soldados em treinamento no pátio, batendo os pés e fazendo meia volta em uníssono, enquanto um segundo sargento berrava ordens grosseiras, era um espetáculo degradante. Então, esse é um outro elemento que eu acho que também está inserido nessa disseminação desse ethos, desse hábito pela guerra, e também é um assunto que fisga muito a Virgínia, que é a paisagem. Então, a Virgínia, ela vai olhar as construções, ela vai olhar a paisagem, ela vai olhar o que é feito no espaço público. E a partir daí, então, que ela consegue identificar o seguinte: veja esses hábitos. Os mesmos hábitos são reproduzidos, os mesmos hábitos militares, os mesmos hábitos dos quartéis são reproduzidos em todas as outras instâncias de poder. Na universidade, nos tribunais, no parlamento, os gestos que são feitos, as distinções. O que são medalhas? Se não peruca dos juízes, cartolas dos congressistas. O que são? São distinções hierárquicas sociais, marcadores sociais que expressam uma dominação de alguns por poucos. Então, a Virgínia, ela é muito atenta ao que está acontecendo no espaço público. E aí, bem, isso para a gente, eu acho que é bastante claro. Os monumentos, que tipo de monumento nós cultuamos, se não dos heróis de guerra, os heróis que morreram pela pátria. E tem até uma passagem no Um Teto Todo Seu que ela fala assim: deveria ter uma procissão ou deveria ter um dia só em homenagem às mulheres que escreveram, que puderam escrever no século XVI, maior do que todas as homenagens que fazemos aos soldados de guerra. Então, essa oposição entre esse ethos distinto, esses hábitos distintos, está sempre presente nas análises dela, justamente porque ela não pensa apenas em produzir um diagnóstico, ela também pensa numa possível alternativa a tudo isso que ela presencia. Aí, um outro momento no diário, ela diz assim:
Ela, na verdade, é uma carta que ela escreve para o sobrinho. Ela diz assim: Leonard preveu que em breve os alemães jogariam sobre Londres um gás venenoso, matando não só jovens prescindíveis como você, Kent, mas também pessoas do mais alto calibre. Tem uma outra passagem no diário que ela diz sobre um pronunciamento do Churchill, que ele diz assim: a sociedade civil, isso já é em guerra, a sociedade civil que sai à rua, ela está produzindo um benefício para a pátria, porque ela pode ser atingida no lugar de um soldado. Ela faz esse registro no diário de um pronunciamento do Churchill durante a guerra. Voltando. Imaginou uma fumaça amarela abaixar sobre a Oxford Street enquanto andava pela rua, e ela mesma, Virginia, afundava na sarjeta. Os teutônicos chegariam aos magotes e Bloomsbury seria transformada numa praça, com uma estátua do líder. Era preciso uma alternativa para essa figura marcial, que Kent poderia dar talhando uma escultura de uma grande deusa flamejante. A um só tempo, uma declaração antifascista e um tributo a Bloomsbury. Me lembro também, lendo essa passagem, uma declaração antifascista, e sobre justamente esse tema da ordenação da cidade, da ordenação da paisagem, duas questões. Uma, não sei se Pedro conhece, um livro, Cidades Sitiadas, do Stefan Graham. Conhece, né? Então, vai muito... Resenhei já. Oi? Não, resenhei. Então, parece a atualização dos Três Guinéus, ele pensando sobre a ordenação atual das sociedades, e é muito... Bota os dois ali lado a lado e a gente vai ver que eles estão pensando bem parecido, como é que esse ethos autoritário se constitui na paisagem, na produção. Aí o nome que o Graham diz do soldado cidadão. Então, tudo isso eu estou fazendo um trabalho relacionando esses dois livros, que o título é Graham vai tomar um chá com Virginia Woolf. E aí, então, pensando nisso que ele diz sobre justamente essa produção, essa construção paisagística militar, esses símbolos militares, como um dos caminhos em que vai se naturalizando uma percepção violenta, uma percepção autoritária, o oposto do belo. E aí eu lembro de uma outra história, que foi a reconstrução da cidade de Kassel, na Alemanha, que essa cidade foi a mais destruída, que era justamente a cidade que tinha as indústrias da guerra, que produziam as munições, os tanques e etc. Mas é também a cidade onde estava presente o primeiro museu, o museu mais antigo da Europa, nessa cidade em Kassel. E durante, acho que 43, se eu não me engano, Londres, a Força Aérea Britânica, bombardeou Kassel por 3 dias seguidos, despejando toneladas de bombas sobre a cidade, produziu um incêndio que durou 7 dias, e no final da guerra a cidade estava com as suas construções artísticas e históricas e com a sua população reduzida a 20%. E a reconstrução de Kassel, diferente das outras cidades no pós-guerra, foi a partir da arte. Então, eles não se aliaram a financiamentos ou a parceiros que propunham uma reconstrução da cidade nos moldes já super influenciados pelo capital, mas eles se conglomeraram a partir desse lugar. Construiremos a cidade a partir de quê? Então, reconstruiremos os museus e faremos da cidade um local de arte. E aí, a cada 5 anos, tem
um evento artístico super importante que se chama Documenta, que é o maior evento de arte contemporânea a céu aberto e em extensão do mundo. E é um evento que o propósito dele é ser um evento da arte para combater o fascismo, a arte em combate ao fascismo, à brutalidade. Então, quando eu leio esse olhar que a Virginia lança sobre a paisagem, essa discussão sobre como é que a gente naturaliza uma paisagem embrutecida, me lembro logo da história da reconstrução de Kassel. E o que está então, o que está em jogo aqui para a Virginia quando ela faz toda essa análise relativa a esse hábito da guerra? É justamente a questão do embrutecimento. E quais são as vias pelas quais é possível produzir esse embrutecimento, produzir essa imaginação que é tão limitada que faz com que nós não consigamos pensar em uma outra alternativa, que faz com que a gente não consiga pensar numa outra forma de organização política. Então, justamente, e aí por isso que para ela a alternativa não vai vir dos homens, porque estão todos completamente inseridos já nessa lógica do embrutecimento. Para ela, justamente a alternativa vai vir das mulheres que puderam cultivar uma imaginação mais criativa. Então, em um outro momento bastante engraçado no diário dela, do ano esse aqui é 38. Ela diz assim, ela está pensando, isso aqui é 10 de setembro de 38. Ela diz assim, naturalmente, poderemos estar em guerra daqui a uma semana. 7 navios estão sendo mobilizados hoje. Os jornais, cada um por sua vez, advertem Hitler com as mesmas palavras firmes, duras, mas reconciliantes, ditadas pelo governo, provavelmente, de que se ele nos coagir, haveremos de lutar. Estão todos igualmente calmos e pacientes. Nada se diz que cause irritação. Todas as cautelas devem ser tomadas. Na verdade, estamos apenas marcando o nosso passo com a maior calma possível, até segunda ou terça, quando o oráculo vai falar. E queremos que ele saiba o que pensamos. A única dúvida, se é que dissemos algo, se o que dizemos chega às suas orelhas muito compridas e muito obstruídas. Todos esses homens implacáveis me parecem adultos olhando incredulamente para um castelo de areia de uma criança. Por uma razão inexplicável, se transformou em um enorme castelo de verdade, que só com pólvora e dinamite pode ser destruído. Ninguém em sã consciência acredita nisso. No entanto, ninguém deve falar a verdade, ou seja, estamos lutando em defesa da liberdade. Assim, não fazemos caso. Enquanto isso, os aviões fazem as rondas, cruzando as colinas. Fazem-se todos os preparativos. Sirenes soam de um determinado jeito quando há o primeiro indício de um ataque aéreo. Qual a serventia da guerra? Não queremos a guerra. Esse é o veredito de Louis. É um amigo do campo político que eles conhecem. Mas nosso candidato, nosso pequeno Black, que jantou aqui outra noite, tem cérebro de galinha. Só fala de camundongos de estimação da filha. Ela cria camundongos multicoloridos, que vende por 5 pence a um criador da região. E a outra filha faz cartazes com desenhos de camundongos, enquanto ele mesmo coleciona caixas de fósforo. Bem, ele é um político mediano, presumo, e é francamente favorável à guerra, sem demora. Por quê? Para construir um novo Estado, ele berra. E que novo Estado seria esse? De que tipo? Um Estado onde se colecionem camundongos e caixas de fósforo? Então ela vai construindo ao longo de vários textos, de vários escritos, toda essa
imaginação reduzida que é produzida dentro de um ethos autoritário que cultiva a guerra. Então, só para terminar, já para finalizar, lembrando aqui de um texto, o último texto dela que foi publicado, e tem uma vez eu li numa crítica, que eu infelizmente não guardei, então não tenho como citar o nome da moça, mas que ela dizia sobre a beleza do último escrito de um escritor ou de uma escritora. Então eu leio esse texto com essa antena ligada. Esse foi o último texto dela publicado, foi publicado num jornal em agosto de 40. Ela falece em 28 de março de 41. E o nome do texto se chama Pensamentos sobre a Paz durante um Ataque Aéreo. Então, a gente imagina que ela estivesse escrevendo exatamente debaixo das bombas, debaixo do barulho dos aviões sobrevoando. Lembrando que a Virginia, ela não era judia, mas o marido dela era, o Leonard era, e ela também, em várias passagens no diário, ela sentia-se como uma judia, e ela dizia: nós, sob ameaça de sermos capturados, temos o nosso plano de suicídio e sabemos que esse é o melhor que devemos fazer. E então, vejam, isso também é importante ressaltar. Esse lugar que, para a Virginia, é esse lugar do sensível. Não é à toa que ela vai nesse problema. E, a partir dela, eu formulo esse conceito de embrutecimento. E para mim também é bastante caro, né? Eu tenho desenvolvido isso na pesquisa, dizer que se trata de um processo de embrutecer. Por isso que eu não uso a palavra brutalidade, os brutos. Não, são embrutecidos, porque tenho pensado justamente nesse processo quais são as vias pelas quais ocorrem esse embrutecimento do sensível, da percepção e da imaginação, mas com a abertura de pensar numa possibilidade de bloqueio desse embrutecimento. E até mesmo, aí é a questão mais ousada de toda a pesquisa, pensar em uma imaginação, sensibilidade e percepção como faculdades ativas, saindo daquele registro de faculdades passivas, apenas receptoras e passivas. Portanto, sempre em padecimento de acordo com as suas afecções. Então, quero pensar na possibilidade da criação e constituição, então, dessas faculdades nesse lugar da atividade, não apenas da passividade. Que seria como seria possível se bloquear de todos esses processos de embrutecimento que estamos inseridos. A questão é que, na sociedade patriarcal, estamos mergulhados em processos de embrutecimento, pela paisagem, pela linguagem, pela modulação do olhar. Bom, então, diversos são os processos que fazem embrutecer. E aí ela escreve, então, esse texto, que tem uma super conversa, um super diálogo com 3 Quinels, que ela vai justamente trazendo essas diferenças de imaginário e essas possibilidades, então, da inauguração de uma outra sociabilidade a partir de uma imaginação e de uma sensibilidade, de uma percepção não bélica, cultivada pelas mulheres. Então, ela diz assim: essa corrente flui ligeira e furiosa. Ela brota num jorro de palavras dos alto-falantes e da boca dos políticos. Eles nos dizem todos os dias que somos um povo livre, lutando para defender a liberdade. Foi essa corrente que pôs o jovem aviador a rodopiar lá no céu e o mantém lá, girando por entre as nuvens. Aqui embaixo, com um teto para nos cobrir e uma máscara de gás à mão, é nossa função furar os balões de gás e descobrir sementes de verdade.
Não é verdade que somos livres. Somos ambos prisioneiros nessa noite. Ele encerrado em sua máquina, com a sua arma à mão. Nós, deitadas no escuro, com uma máscara antigás à mão. Se fôssemos livres, estaríamos lá fora dançando ao ar livre, no teatro, ou sentados juntos à janela conversando. O que nos impede de fazer isso? Hitler, berram os alto-falantes a uma só voz. Quem é Hitler? O que ele é? A agressividade, a tirania, o amor insano e escancarado pelo poder. Eles respondem. Destruam isso e vocês serão livres. E o que ela vai demonstrar é que essas formas de sentir, essas formas de agir, agressiva, tirânica, amor insano escancarado pelo poder, também está presente dentre aqueles que dizem que defenderão a democracia, que defenderão a liberdade e etc. E aí ela vai dizer, agora o zumbido dos aeroplanos é como o ruído de um galho sendo serrado por sobre a nossa cabeça. Ele dá voltas e voltas, serrando e serrando um galho bem em cima da casa. Outro som, como de serra, começa a abrir o caminho no céu. As mulheres de talento, era Lady Astor falando no Times essa manhã, são mantidas sob sujeição por causa do hitlerismo subconsciente no coração dos homens. Certamente somos mantidas sob sujeição. Somos igualmente prisioneiros essa noite. Os homens ingleses em seus aeroplanos e as mulheres inglesas em suas camas. Mas, se parar para pensar, ele pode ser morto, nós também. Pensemos então por ele. Tentemos fazer subir a consciência o hitlerismo subconsciente que nos subjuga, e o desejo de agressão, e o desejo de dominar e escravizar. Mesmo na escuridão, podemos ver isso se tornar possível. Podemos ver vitrines resplandecentes e mulheres olhando admiradas. Mulheres maquiadas, mulheres bem vestidas, mulheres de lábios carmesins e de unhas carmesins. São escravas que tentam escravizar. Se pudermos nos libertar da escravidão, libertaremos os homens da tirania. Então, ela justamente coloca esse papel como que é impossível lutar efetivamente pela liberdade dentro da lógica em que a sociedade patriarcal é engendrada. Então, inicialmente, eram essas as questões que eu queria colocar para a gente debater. Não, tem alguma coisa aí, né, que me chama muita atenção em paralelo com a experiência social contemporânea, e aí especialmente a experiência contemporânea carioca, mas a gente pode expandir isso para as grandes cidades do Brasil e do mundo, com certeza, com tranquilidade, né? Que é esse caminho justamente aí do Stephen Graham, né, que você citou, né, o livro As Cidades Sitiadas, né? Você estava falando dos conservadores e dos trabalhistas na Inglaterra gritando guerra, né? A gente teve algo semelhante no Brasil, né? A guerra é um pouco outra, mas o processo é muito semelhante, né? Que é quando a gente pensar, né, em 2010, por aí, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, mas no estado do Rio, né? Todo um movimento que teve em torno da militarização, né, uma releitura, vamos dizer assim, né, da militarização da atuação da polícia nas favelas cariocas, né? Então, foi o momento em que teve, né, aquela famosa ocupação da Vila Cruzeiro, depois do Alemão, né? Então, foi um momento, né, onde foi gestado, né? Bom, era como quando você estava começando a falar da UPP, né? A UPP, né, que era essa coisa da polícia de proximidade, né? As unidades de policiamento de pacificação, né? Polícia pacificadora, né? Então tinha essa coisa, não, agora vai ter uma polícia que vai resolver todos os problemas, né? E isso ninguém mais nem fala mais do PT. Essa coisa desapareceu, virou uma vergonha, virou mais um vexame da segurança pública. Mas, enfim, foi uma forma de requentar na imaginação das pessoas, né, a ideia de uma solução policial para uma porrada de problemas sociais, né? Então, sim, tipo, né, em torno disso, né, o que aconteceu ali, né? Se juntou uma unanimidade mesmo, né? Quer dizer,
é horrível lembrar isso, né? Mas o Lula veio inaugurar a parada, né? E a fala em 2010. E a fala do Lula foi uma coisa assim, tipo, né, em campanha, né? Foi uma fala assim, tipo, agora a gente vai bater em quem tem que bater. Eu estou citando o Ipsis Literis, ele falou isso. Né? Tem que bater em quem tem que bater. Quer dizer, a ideia de que você vai bater em quem tem que bater e a ideia, né, que a nossa direita defende, inclusive a nossa direita que chegou ao poder agora, né? Que é bandido bom e bandido morto. Né? É uma questão de quantidade isso aí. Né? Quer dizer, esse momento, a gente, no encontro passado, estava justamente falando, né, da situação que a gente está vivendo politicamente, tipo, da onde veio isso? Né? Nossa, da onde veio isso? Né? E aí, considerando, se perguntando, tipo, não, o bolsonarismo e tudo isso que a gente está vivendo já estava aí, né? Isso não veio do nada, não veio do poço, não foi Marte que lançou, não veio do inferno. Estava aqui, né? E o ponto de encontro é justamente esse. Né? A política de segurança pública é militarizada, né, e violenta, que conta com a polícia, que conta com bater em quem tem que bater, né? Quer dizer, né? Alastrando um pouco mais também o olhar, a gente pode compreender a junção justamente desse argumento da Virgínia com a questão do capitalismo, que o capitalismo precisa produzir, ou seja, se ao longo de toda a história ocidental o ethos guerreiro é uma marca da sociedade patriarcal e está sendo disseminada desde a Grécia, pelo menos, como é essa relação no capitalismo? Então, existe uma apropriação, uma continuidade, e a gente precisa perceber como é que o capitalismo precisa manter essa organização política social autoritária e bélica. E precisa continuar alimentando esse imaginário embrutecido, e aí faz de diversas maneiras. Não agora, não tanto pela grande odisseia, mas faz pelo videogame, faz pela televisão, faz pelos filmes, faz pelo cinema, faz o tempo inteiro, faz sem parar. Outro dia, a gente teve essa discussão numa disciplina que tem um rapaz que é do mestrado, que deve ter seus 20 e poucos anos, que ele disse que a cultura dele de videogame, quando ele tinha 16 anos, ele sabia o nome de todas as armas, só por conta dos jogos. Então, assim, não é lançar um olhar moralizante sobre essas questões, mas é compreender como os processos de embrutecimento vão sendo naturalizados de forma disseminada. Isso sem falar da população da favela, que a população da favela é a Virgínia. Acorda sob bombardeio, vai dormir sob bombardeio. Certamente as crianças também conhecem pelo barulho do tiro, que tipo de arma. Então, a naturalização no espaço público desse ethos da violência é uma das formas de ir entranhando e limitando a imaginação. Porque para o problema da segurança, não se pensa outra alternativa. Né? Vão dizer, mas que alternativa que é? Não é acabar com a polícia, tem que ter polícia. Mas se os traficantes entram na casa das pessoas, o exército tem que invadir as casas da pessoa mesmo, sem mandato. Então, a naturalização disso. Então, o encolhimento da imaginação. Ou seja, se exacerba o medo, se exacerba a necessidade de uma resposta bélica, e aí, socialmente, não se consegue produzir nenhuma outra alternativa não bélica. Só um comentário. Não que a Odisseia, na verdade, tadinha, a Odisseia ela foi ao longo dos anos, ao longo dos séculos, reiterando esse ethos do herói a partir de seus mitos.
mas não que ela, naquele momento em que foi escrita, estivesse inserida ou não, também não sei se estava inserida ou não num desejo de... Não, talvez... Bom, às vezes o Homero ou os tantos que escreveram, não sei, a Odisseia, já estivessem todos também imbuídos nesse embrutecimento, nessa lógica bélica que vai produzir os heróis que a gente encontra. Então, boa discussão. O fato é que a Odisseia projetou para o futuro o modelo. Pois é, e isso chega, né, nos nossos heróis contemporâneos, né, porque, né, a gente vai lembrar, né, que nesse contexto todo, né, de invasão, né, de militarização, dessa nova onda, porque essa história da militarização da segurança pública no Rio de Janeiro, né, nas grandes cidades brasileiras, né, isso é uma coisa muito antiga já, né, mas essa onda recente dos anos 10 aí, né, de militarização, ela foi acompanhada por todo um discurso cultural e tal, né, que esteve centrado na figura do Capitão Nascimento, personagem do Tropa de Elite, né, que foi o filme nacional mais visto de toda a história, e que é uma forma de herói também, né, e que tem uma relação com a guerra que depois eu vou voltar a isso, assim, ela dá uma iluminada sobre, né, o papel da glória e tudo isso, né, na mentalidade contemporânea. Né? Sim. E era um herói, né? Uma coisa muito importante é que ele era um herói completamente palpável. Né? Era um sujeito que, né, tinha uma expressão completamente cotidiana, todo mundo podia reconhecer rapidamente do que estava em jogo. Né? E o desdobramento disso, né, em toda essa ideia, né, de a justiça vai nos salvar, a polícia vai nos salvar, né? A visão panorâmica que o segundo filme termina, o Tropa de Elite 2 termina com, né, uma visão panorâmica do Planalto em Brasília, né, dizendo, né, olha, a gente já sabe qual é o inimigo, né? Quer dizer, toda aquela mentalidade que eles levantaram ali, a partir do policiamento da esquina, porque no fundo é isso, polícia de proximidade, desde o policiamento da esquina, eles ali, né, vislumbraram alguma coisa que se realizou agora, né, nesse governo aí, com a ideia de um cara que vai fazer, que não é um cara, né, justo e forte, vai fazer justiça. Sim. Tem algo aí, né? Sim, sim. É a trajetória, é uma trajetória do herói totalmente pervertida, né? Essa expressão que a gente tem do nosso desgoverno, ela é a expressão da trajetória do herói, porque é a figura do Salvador, né? Do Messias, que vem com alguma espécie de poder concedido, né, para ele, porque é o escolhido. E nessa figura do Salvador, ele vai, através da sua virtude, através da sua moral e através da sua força, salvar e redimir a coletividade, né? E aí a gente tem o culto ao herói, né? Que é o culto ao Salvador, que é o culto a esse poder do qual todos nós escolhemos abrir mão, né, da nossa participação na vida coletiva, e aí a gente coloca aquele poder na mão daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela é ungida, ela é escolhida, ela é mitológica, né? Para a gente usar os termos aí que estão associados aos nossos heróis, né? Não exatamente nossos, mas aos heróis da nossa civilização. Então, eu acho que eu vou aproveitar um pouquinho essa deixa, né, da conversa, já que ela se encaminhou aí para esse lugar da antiguidade, em alguns sentidos, e vou falar um pouquinho do que eu pensei, do que pode ser interessante para a nossa discussão. Né? Se, por um lado, a gente está numa espécie de fascínio coletivo com... vocês estão me ouvindo? Eu fiquei um pouco... Sim. Tá. Se, por um lado, a gente está numa espécie de fascínio coletivo com essa figura do herói, e essa figura do herói ela vai ser encarnada tanto... E aí, gente, eu vou dar nomes, tá bom? Vai ser encarnado tanto com o presidente, o Bolsonaro, quanto o juiz Sérgio Moro, quanto o próprio Capitão Nascimento, né? Já que a gente usou o Tropa de Elite, que com certeza é um marco na nossa cultura, esse filme, e ele provocou uma virada de afetos aí muito significativa, mas vamos pegar essa trindade de heróis, né? Esses três heróis, que são os heróis, eles são, de certa forma, eles são guiados por uma moralidade específica, ou uma aparente moralidade, né? Um aparente comportamento ético, um aparente senso de justiça, tudo é aparente,
aqui para mim nessa conversa. Um aparente senso de justiça e essa aparente capacidade de conseguir lidar com o que precisa ser resolvido, né? Você precisa, enfim, bater em quem precisa apanhar, né? É essa lógica. Infelizmente, né? Essa lógica se aplica. Então, esses heróis, né, que de alguma forma eles nos parecem os heróis salvadores, os heróis que vão nos salvar de uma corrupção civilizacional, uma corrupção moral, uma corrupção da família e uma corrupção da política, isso é muito importante, né? O que eles representam? Eles representam aqueles que nos salvam da corrupção das instituições. E aqueles que nos salvam da corrupção que se dá a partir da tentativa de se construir uma vida comum. Né? Se a gente for pensar política aí no sentido grego, no sentido de se viver em polis, se viver em cidade, e o que seria viver em cidade para um grego? Viver com um monte de gente. Né? É isso. Como é que você vai viver com um monte de gente sem matar os outros com tanta frequência que você gostaria, no caso, né? Como é que você vai organizar esse monte de gente junto? E aí você tem a politeia, você tem a política, e aí mais adiante a gente vai ter a res pública, né? A gente vai ter a coisa pública se formando para dar conta dessa demanda. E essas figuras de heróis, esses mitos, esses salvadores, esses indivíduos, né, heróis mitológicos salvadores, eles vão surgir como uma alternativa à coisa pública. Eles vão surgir como uma alternativa a uma degeneração da massa. Percebam, isso está um pouco na discussão ali da psicologia das massas do Le Bon, que a gente levantou no encontro passado. É como se a massa, assim, analogamente, né, às mulheres e aos corpos das mulheres, é algo caótico, né, sem forma, descontrolado, que precisa receber uma forma. Né? Então, a gente estava falando da discussão de como essa estrutura de dominação ela funciona para as mulheres e foi aplicada para toda a nossa civilização, né? Algo que talvez tenha, não sei se começado seja a palavra certa, mas que tem uma expressão muito forte nessa dominação de gênero desde a antiguidade. Ela virou praticamente a estrutura basilar da nossa civilização, da sociedade moderna. Ela está baseada nisso, né? Numa massa informe que precisa ser formada, precisa ser guiada. Uma massa que não tem capacidade de se organizar, né? Que não tem força própria, né? Naturalmente inferior. Então, a gente tem todos esses tipos, todas essas argumentações que estão aí calcadas, estão aí apoiadas em estruturas muito antigas e que a gente está tentando fazer aqui rapidamente essa história, né? Então, pois bem, o meu ponto é o seguinte, né? Nós temos os heróis, nós temos esses heróis e por mais que quem está assistindo, e a gente pode pensar, não, esses não são os meus heróis, não é disso que se trata, são os heróis da nossa civilização, são as pessoas que chegaram e foram exaltadas, quer a gente queira, quer não, nesse lugar dos salvadores dos problemas morais, das corrupções morais e políticas, e uma totalmente vinculada à outra. Essa separação entre espaço público e privado, ela é um pouco falsa, difícil de perceber, né? Difícil de entender isso como algo realmente separado. Tanto que, como o Pedro mencionou, no final do filme Tropa de Elite, nós sabemos quem são os nossos verdadeiros inimigos, né? E aí a gente tem as instituições políticas. É essa a mensagem, né? Então, isso criou, na minha percepção, eu acredito, isso criou uma ideia de que é preciso se voltar contra a política. Né? Na medida em que você se volta contra a política, na medida em que você não é um sujeito que participa da formação da coisa pública, né? Qual que é a alternativa a isso? Você vai se render de joelhos para uma salvação. Né? Você vai se colocar de joelhos e vai esperar o seu salvador. E aí a gente tem toda essa lógica desse culto à figura heróica nas suas muitas expressões ao longo da história. Né? A gente está pensando aqui Brasil, contemporaneidade, a nossa situação, mas isso parece que isso é uma espécie de fetiche que a gente não conseguiu, né, se desfazer, ou talvez a gente não consegue nem perceber, né, que a gente opera civilizacionalmente nesse esquema.
E talvez para resgatar um pouquinho essa história e para a gente entender do que a gente está falando, eu queria recorrer a algumas figuras da antiguidade. Se no encontro passado a gente conversou já de que muitas vezes, em muitos momentos fundamentais, né, o pensamento moderno e a política e a instituição da democracia, né, que a gente já levantou várias questões em relação a que democracia é essa e democracia para quem e como ela funciona, e esse funcionamento republicano que exclui, que república é essa que exclui uma maioria esmagadora, né, da população. Então, se a gente tem esse tipo de problema, né, nesses momentos específicos, é curioso pensar que as pessoas se voltaram para o passado. Na hora de resolver alguma crise de guerra, alguma crise moral, alguma crise civilizacional, a vida perdeu sentido, não se confia mais na formação política, os políticos não são capazes de, enfim, de nos salvar, né, dentro dessa lógica, a gente se volta para o passado para reconstruir. E que passado é esse? Que valores que esse passado heróico nos lega e que a gente recorre até hoje, né? Então, a Vivi colocou uma pergunta, né? Que é uma pergunta que é dentro do contexto da discussão da Virgínia. Por que lutar? Por que lutar? E a resposta, eu acho que razoável, uma resposta razoável à pergunta por que lutar é o quê? É pela liberdade, né? Como frequentemente se diz, não, a gente está libertando os povos, a gente vai, entra em países, destrói tudo, né? E estamos o quê? Numa missão civilizatória de libertação. Então, para que lutar pela liberdade? Para que lutar por patriotismo? Para que lutar, né? Pela nossa nação? Então, a gente tem esses valores que nos parecem valores razoáveis, em algum sentido, né? Eles retoricamente funcionam muito bem. Lutar pela liberdade parece lindo, né? Parece uma guerra digna de ser feita. Lutar pela salvação de povos parece uma guerra digna de ser feita. Lutar pelo nosso modo de vida, né? Quando a gente acredita que o nosso modo de vida é superior a outros modos de vida, parece também uma guerra digna de ser feita, mais ou menos, mas assim, forçando um pouco o meu argumento aqui para o ponto que eu quero chegar. Agora, quando a gente vai nos nossos heróis, exemplos, nos nossos grandes guerreiros que vão servir de paradigma para todas as figuras heróicas até hoje, a gente vai ver que a história não é bem assim, né? Que a honra da pátria, os heróis nacionais e as liberdades e o que quer que seja, eles são desculpas retóricas no pior dos sentidos que eu estou usando essa palavra, né? É uma maneira de você justamente tentar impor essa forma sobre essa massa que se julga amorfa. E aí eu queria pegar duas figuras da épica grega, que são figuras, na verdade três figuras da épica grega, que são figuras que vão representar tipos de heroísmos diferentes. E tipos de heroísmos diferentes que ainda assim são muito valorizados por nós, né? E essas figuras são Aquiles, Heitor e Odisseu. Quando a gente volta, né, para o que seria, entre muitas aspas, o berço da civilização ocidental, mas o que a gente gosta de reconhecer como esse berço da civilização ocidental, não existe, né, não existem textos mais fundamentais do que os textos do Homero, né, os épicos, os grandes épicos, que serão os veículos da educação grega por muito tempo, e por sua vez, enfim, aí a gente faz toda essa trajetória até o nosso momento. Mas quando a gente fala de Aquiles, é curioso pensar que um herói como Aquiles, que é um herói que vai ser repetidamente vangloriado, né, até hoje, ele é um símbolo de força, ele é um símbolo de coragem, ele é um símbolo de heroísmo, né? Quando existe a profecia, o oráculo, Vivi também comentou sobre o oráculo. Quando existe o oráculo que diz, Aquiles, você precisa escolher entre morrer velho, amado pela sua família e logo depois esquecido, e você precisa escolher morrer jovem nas planícies de Troia e ser lembrado para sempre, né? Gerações do futuro, os poetas do futuro, os bardos do futuro, eles vão cantar o seu nome, e de fato, né, cantamos o nome de Aquiles.
o que significa essa proposta. No fim das contas, é uma proposta, né? O herói guerreiro, o grande herói guerreiro da civilização ocidental, ele tem que fazer uma escolha. E a escolha desse herói é uma escolha entre afeto e amor, né? É a escolha entre o amor familiar e uma vida pacífica e tranquila, cercada de amor familiar, e fama, né? E honra, e a sobrevivência do seu nome, né? Essa é a escolha desse herói guerreiro. E como um bom grego, ele vai escolher a fama e a honra, né? Ele vai escolher a vida curta, para pegar emprestado aí um termo da Vivi, a vida curta, embrutecida, mas honrada, né? Reconhecida. Ele vai escolher ser lembrado, ele vai escolher, não é só ser lembrado, ele vai escolher ser cantado, né? Então é ter seu nome gravado. E o caso de Aquiles, ele é um caso especial, porque o Aquiles, apesar dele ser o grande herói da nossa civilização, todo mundo que estuda um pouquinho da história dele, da personalidade, digamos assim, do Aquiles, vai encontrar um problema com esse sujeito, porque ele parece estar motivado por algumas coisas, por alguns valores, que não são exatamente socialmente exaltados entre pessoas esclarecidas na contemporaneidade, né? Ele está ali buscando, parece um herói egóico, ele quer ser lembrado, né? E ele não tem nenhuma motivação especial para ir para a guerra, ele não está pessoalmente envolvido com aquela guerra, ele não tem um sentimento patriótico, muito pelo contrário, por um momento muito extenso, ele expõe os gregos à morte, né? Na verdade, ele deseja a morte dos gregos como uma punição pelos gregos não valorizarem o seu trabalho de guerreiro, de herói guerreiro. Então, ele é um herói que nos parece muito estranho, se a gente for observar. E ainda assim, ele é um dos nossos grandes modelos de herói. Aquiles, ele, no fim das contas, ele vai ser um herói motivado pela fama, ele vai ser motivado pela honra do seu nome. Quando o seu nome não está sendo... Ele percebe que o seu nome não é honrado o suficiente, ele se retira da guerra, a guerra deixa de fazer sentido para ele. Ele vai ser um herói motivado por conflitos entre outros líderes guerreiros. O comecinho da Ilíada é justamente um canto sobre a cólera de Aquiles, né? Canta ao Musa a cólera de Aquiles, o pelida mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus. Ele trouxe dores ao seu próprio povo, né? Aos próprios gregos ele trouxe essas dores. Por quê? Porque ele se retira da guerra e permite que a alma dos gregos seja enviada ao mundo dos mortos, né? E que seus corpos fiquem expostos como presas para cães e aves de rapina, enquanto que se cumpria a vontade do deus deles, que era o Zeus. Então, a lógica do Aquiles é toda esquisita, e ainda assim ele vai fazer a sua fama imortal, digamos assim, né? E a sua fama imortal, ela vai ser motivada, esse seu desejo de fama, ele vai ser motivado por esse lugar de se provar o melhor dos gregos, né? Ele tem que ser o melhor, ele tem que ser lembrado, né? Pensando aqui nesses elementos que a Virgínia vai reconhecer como um ethos desse patriarcado guerreiro. Ele precisa ser o melhor, ou seja, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser honrado, ele precisa ter um lugar de destaque frente aos outros, e se isso não acontece, ele se retira, ainda que isso signifique o sofrimento da coletividade, e a morte dos seus companheiros. Então ele não é exatamente um herói nacional, mas no fim das contas o verdadeiro afeto que move o Aquiles é a vingança. O Aquiles, ele só volta para a guerra porque ele quer se vingar, porque o amigo, companheiro dele foi morto por um príncipe do exército guerreiro, então, do exército inimigo, né? Os troianos, no caso. A gente está falando aqui da Guerra de Troia. Então, se por um lado a gente tem esse herói que é reconhecidamente um dos grandes heróis antigos da nossa civilização, e que os antigos gregos vão educar os seus filhos falando: sejam corajosos como Aquiles. Se por um lado isso é um problema importante, porque ele ao mesmo tempo que é um símbolo, ele é um parâmetro de comportamento, né? Ele é um modelo de educação, e aí essa vai ser a grande crítica de Platão aos poetas. As pessoas leem essa passagem de uma maneira muito equivocada. Quando Platão está expulsando os poetas da República, ele não está expulsando a arte da República.
Quando Platão está expulsando os poetas da República, ele está expulsando um modelo de educação que vai exaltar heróis como Aquiles. E ele está falando, isso aqui está fora do meu plano de sociedade. Quando Platão escreve a Res Pública, a Politeia, ele está pensando outra polis, né? E a expulsão dos heróis é a expulsão desses paradigmas de educação. Então, não tem lugar para um Aquiles... Dos poetas. Isso, dos poetas que veiculam, exato, dos poetas que veiculam uma educação apoiada nessa figura desses heróis, né? Então, numa sociedade tal como a pensada por Platão, e a gente pode fazer essa crítica à sociedade pensada por Platão, tá? Não é que ela seja uma solução, mas ela é uma tentativa de repensar, com certeza, aquele tipo de etos guerreiro, porque ele vai pensar a guerra, só que ele vai pensar de outra maneira. Então a gente tem o Aquiles como uma dessas figuras, eu acho que é uma figura que nos diz muito, porque ele é um herói desinteressado, ele é um herói no sentido de desinteressado pelos valores coletivos, desinteressado de questões nacionais, ele não é um herói patriota, mas ele é o herói da vingança e da fama, o herói de perpetuar o seu nome, né? Aquiles quer uma estátua e ele quer ser cantado, ele quer ser lembrado, ele quer ser nome de rua, né? E não importa se a vida dele vai ser mísera e infeliz, se ele vai ficar insepulto nas planícies de Troia, o que importa é que o seu nome ecoe na história. Então, a fama e a honra, e a cólera, né? O Aquiles ele está encolerizado no começo da Ilíada. E por quê? E aí tem toda uma outra relação aí que é sensacional. Ele está encolerizado porque um outro chefe do exército grego, na verdade o grande chefe, que é o Agamenon, ele vai roubar, ele vai tirar de Aquiles um espólio de guerra que ele tinha por direito. E que espólio de guerra era esse? Era uma mulher, era uma escrava sexual de Aquiles. E esse vai ser o motivo do qual Aquiles vai se sentir desonrado, né? Porque ele foi roubado do seu bem, né? Da sua propriedade, daquilo que ele tinha merecido como partilha de espólio de guerra por ser um bom guerreiro. Então, antes de seguir para o Odisseu, vocês querem comentar alguma coisa? Eu estou sentindo que eu estou me estendendo, falando um monte aqui do Aquiles. Tá ótimo. Sigo? Sim. Então, beleza. Então, ainda nessas narrativas épicas, a gente tem um segundo herói, que é o Heitor. E o Heitor, ele não é um herói grego, ele é um herói troiano, ou seja, ele é ali ele é um inimigo, né, dos gregos. Ele é não só um herói, mas ele é um príncipe, ele é um representante da classe política, ele é o grande herdeiro da civilização de Troia. E o Heitor, para quem se aproxima mais da história, o Heitor ele parece ser muito mais simpático. Ele é um herói que, no fim das contas, ele é muito mais gostável, no sentido de que o Heitor ele não parece estar mobilizado e motivado por um desejo de fama, um desejo de perpetuação do próprio nome, uma coisa que iria um pouco contrária aos valores cristãos, assim. Ele não está interessado nessa coisa tão egóica, ele não é um herói do ego, né, nesse sentido. Ele é um herói que se coloca como aí sim, ele é um protetor da pátria, ele está defendendo a sua cidade, ele é um protetor da família, ele representa outros valores que, para nós, parecem valores muito mais nobres, né? E nesse sentido, o Heitor ele não é o tipo de sujeito que vai para a guerra porque ele tem um desejo de guerra, né? Ele não é um sádico, ele não tem um gozo com essa situação violenta, mas ainda assim ele representa certos valores de moral guerreira e de sacrifício, né? O Heitor ele é o herói sacrificial, ele é aquele que, ainda que colocando a sua própria vida em risco, ele se sacrifica pelo seu país, né? Se sacrifica pela sua família, se sacrifica pela sua civilização, mas não só isso, ele lidera os exércitos, né? Ele se sacrifica com muita técnica, ele se sacrifica muito bem, assim, com muita armadura e muita capacidade de dominar os cavalos. O Heitor domador de cavalos, né? É como eu imagino que ele... um possível Heitor gostaria de ser lembrado.
mas ele tem uma questão de um herói. Eu diria que o Heitor, ele é um herói moralista, né? Ele continua veiculando os afetos de guerra, só que de uma maneira autorizada, digamos assim. De uma maneira autorizada, e deixa eu só completar isso, de uma maneira autorizada e uma vida de treinamento para a guerra, né? O Heitor, como esse sujeito que doma cavalos, a gente precisa pensar que domar cavalos na antiguidade é igual a ter controle de tecnologia, né? Os cavalos, eles eram a grande tecnologia de guerra e de conquista. Com cavalos você percorre grandes planícies e você joga sal na terra e arrasa povos. Então o cavalo, ele era uma tecnologia de guerra. Vivi, quer fazer uma objeção? Não, objeção não. A gente pode, de repente, pensar o Heitor e o Aquiles justamente nesses lugares que a Virgínia está pensando. Olha, ambos os lados cultivam os mesmos valores. Ainda que de um lado seja fascista e de outro seja moralista, ou seja, estou aqui defendendo a liberdade. Ótimo, ótimo. Era isso, era para aí que eu estava me encaminhando, ainda bem que ficou claro. Desculpa. Isso. Não, perfeito, perfeito, porque se você pegou é porque o negócio estava se movimentando para ocupar esse espaço, mas é exatamente isso. O Pedro, quer falar? Não, eu só ia falar uma coisinha, é que tem uma coincidência, a gente estava falando do Le Bon, né, do cara da psicologia das massas, né, no encontro passado, né, e esse cara que projeta essa massa amorfa, né. O Le Bon, ele foi conhecido, ele era um polímata, assim, ele escrevia sobre um monte de coisas, né, e uma das obras mais famosas dele é justamente um livro sobre adestramento de cavalos. Né? Então, mentira. Ele tem 3 trabalhos famosos. Um trabalho é a Psicologia das Massas. Ele escreveu muita coisa e ele foi muito vendido. Mas é um texto sobre educação infantil, psicologia de cavalos e psicologia das massas, adestramento de cavalo e psicologia das massas. Então, como essas coisas estão todas juntas nessa mentalidade, né, que se antepõe a essa massa amorfa, que é, né, a população em geral, por um lado, os comuns, né, seria a pessoa comum diante do herói, né, de um lado, e a mulher dentro desse esquema, né, da percepção de que isso tudo é uma racionalidade patriarcal. Ótimo. Perfeito. Esses símbolos e essas práticas que se repetem, elas são... onde a fumaça há fogo, né, gente? Essas coisas começam a acontecer em vários lugares, é porque a gente precisa olhar para isso. E a questão dos cavalos, ela é muito interessante. Eu falei, assim, de passagem aqui, mas a gente pode ficar um tempão falando só da relação de povos que são domadores de cavalos, de cavaleiros. Gente, percebe isso, né? A realeza britânica, que também vai assumir, vai incorporar esse lugar do cavaleiro, e as próprias lendas todas dos cavaleiros, e da honra dos cavaleiros, e da nobreza, e da virtude, da exaltação. Os cavalos, eles estão ali desde do fim do Neolítico, vinculados com tribos conquistadoras, né? E que por conta dessa tecnologia, entre aspas, do domínio do cavalo, conseguem percorrer grandes distâncias e a gente tem aí o problema de invadir, né, terras onde outros povos se ocupavam. Então a gente tem aí esses projetos de guerra, né, essas guerras tribais que aconteciam, que eram mobilizadas principalmente por uma galera que não tinha um vínculo com uma terra, um vínculo fixo, né? Que não tinha... Porque quem tem vínculo com a terra precisa ficar arando a terra. E aí a gente pode trazer a questão da natureza, né? Desse desprezo, desse forçar a natureza. Quem tem vínculo com a terra tem que ficar ali em todos os ciclos da Terra, assim, analogamente aos ciclos dos corpos das mulheres, né? E aí, enfim, tem toda uma conversa sobre isso, mas tem que ficar ali naquele ciclo, porque se você rompe o seu laço afetivo com aquela terra, você não tem colheita. Você não tem... E isso se perde. Só que se você cria um laço afetivo com aquela terra, você alimenta todo mundo que mora ali, né? E povos que
não criam esse tipo de vínculo com as terras por N razões. Não estou responsabilizando ninguém pessoalmente, são N razões, clima, história, enfim, tem glaciamento de gelo do mundo, assim, tá, gente? Não estou falando que ninguém é naturalmente odioso e ninguém é naturalmente virtuoso, mas esses povos que eles não criam vínculo com a terra, eles tendem a criar uma cultura de conquista, porque eles precisam de uma terra e eles vão atrás e é isso. E eles conquistam cavalos, eles vão caçar grandes animais, e isso exige essas jornadas, né, longas. Então tá tudo vinculado, mas aí eu voltei muito para a antiguidade. Eu voltei para o fim do Neolítico agora, a gente precisa voltar um pouquinho. Vamos voltar para o século XII, antes da Era Comum. Mais próximo de nós. Vamos voltar um pouquinho para cá para eu falar do que eu queria falar. Mas, enfim, essa conversa, estou só abrindo várias portas e a gente pode explorar isso depois. Mas a questão né? Heitor, domador de cavalos. Aquiles, encolerizado como um leão selvagem. Então, a gente tem esses dois exemplos de heróis que eles vão representar, como a Vivi muito bem percebeu, esses dois lados da guerra que, apesar da gente, obviamente, simpatizar com um lado mais moralizado, inclusive, um lado mais moralizado, existe um problema de fundo que é essa formação social, né? No fim das contas é isso. É uma formação civilizacional que vai preparar as pessoas para viverem esperando e potencialmente desejando essa guerra. Então, próximo assunto, né? Por que as mulheres na antiguidade, agora eu estou voltando, né? Por que as mulheres na antiguidade elas não participam desse ethos, elas não participam desses valores, elas não estão inseridas nesses valores? A gente tem que lembrar que, por muitos motivos diferentes, as mulheres elas não cultivaram desejo de fama. Talvez por impossibilidades, a gente não sabe, né? A gente pode entrar aqui no reino da especulação. Mas isso vai cair lá no tema da sociedade das outsiders. As únicas que podem repensar verdadeiramente um novo mundo. E as únicas não, né? Todos os exilados, eu acho que de alguma forma, todos os excluídos, todos os marginalizados da história, talvez por não protagonizarem esse lugar e não sentirem, né, que fazem parte desse modo de vida, não desenvolveram desejo de fama, desejo de renome. Então, pensar nessas mulheres antigas, pensando especificamente nas atenienses agora, é pensar em mulheres que morriam e não tinham túmulos, não tinham seus próprios nomes nos túmulos, né? Eram sempre filhas de alguém, irmãs de alguém, esposas de alguém, mães de alguém. Então, o desejo do renome, ele por muito tempo, ele não fez parte da prática, da vida prática dessas mulheres. E isso pode ser um grande problema, né? Claro que isso pode ser um grande problema. E daí a gente chega no tipo de discussão sobre como repensar a nossa civilização. Se a gente quer inserir os exilados, os excluídos, da história no modelo pensado, vivido e construído pelos vencedores da história, ou se a proposta é outra, é completamente diferente, né? Já que não desenvolvemos esses afetos, o que viria como alternativa? Então, para terminar um pouco essa viagem no passado, nesse momento, né, pensando na épica, eu acho que depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre democracia grega, democracia ateniense. Eu acho que essa é uma discussão também que pode gerar bons frutos para essa nossa conversa. Mas antes de terminar, trazendo por último a figura do Odisseu, né? É o último herói aí que eu queria colocar nessa trindade de heróis. Então, falei de Aquiles, falei de Heitor, e agora eu quero falar de Odisseu, que Odisseu também é um herói, uma imagem arquetípica, digamos assim, de herói que a gente vai cultuar, só que ele é um herói diferente, enquanto que o Heitor ele é uma espécie de super-homem, né? Ninguém se identifica com ele, ele é muito valoroso, muito virtuoso, muito
ele tem um comportamento moral, ético muito superior, e o Aquiles ele é o herói da fama, o herói do renome, o Odisseu ele é um tipo diferente de herói. O Odisseu ele é um herói da inteligência. E isso, né, de novo, tem a ver com a nossa discussão do encontro passado. A gente estava falando da razão, enfim, da ciência e da técnica. O Odisseu ele é o herói da inteligência, e ele é o herói dos artifícios. Ele é um herói sagaz. Ele não é exatamente um herói sábio, não é esse o lugar que ele ocupa, mas ele é um herói sagaz e ele é um herói cheio dos recursos. E ele vai ser esse sujeito que vai, contra todas as adversidades, encontrar maneiras de contornar a situação, né? De contornar as peripécias, os problemas que ele vai encontrando. E como um herói sagaz, ele também ocupa um lugar curioso. Por um lado, ele vai ser exaltado, né? A sabedoria, a astúcia de Odisseu vai ser reconhecida como uma virtude. Por outro lado, ele vai ser condenado, porque a astúcia ela representa um tipo de racionalidade que também sai um pouco de um determinado padrão moral, porque, em muitos sentidos, ela foge ao que é colocado como um status quo ético e como um status quo comportamental, e ela vai buscar outras alternativas. Então, o Odisseu ele é um herói incomum, né? Ele é um herói incomum porque ele vai representar essa sabedoria incomum, que não é uma sabedoria que está necessariamente associada a um desejo de dominação óbvio, não é uma sabedoria que está associada a um desejo de renome óbvio, e não é uma sabedoria que está associada a um moralismo óbvio. Então, Odisseu, ao longo da história, ele ora vai ser associado tanto aos filósofos quanto aos sofistas, né? Que seriam aí, de alguma forma, os grandes inimigos da antiguidade, de um pensamento que se busca se compreender como essa jornada por uma verdade absoluta, pura, revelada, o mundo tal como ele é, esse tipo de coisa, né? Então, o Odisseu ele vai ocupar esses dois lugares. Ele vai ocupar o lugar do filósofo e do sofista, ora sendo associado com um, ora com o outro. É sempre bom lembrar que os sofistas eles eram mestres de retórica e oratória, daí esse lugar de uma sabedoria meio capaz de manipular, né, pela palavra. E essa associação com esse tipo específico de discurso é uma associação que vai ser importada para a nossa crítica que se faz hoje em relação à arte política. Se a gente for, não sei se eu dei um salto muito grande, mas se a gente for ver um dos grandes motes, uma das grandes propagandas do desgoverno Bolsonaro é a seguinte, na sua campanha eleitoral, eu não sei falar, eu não sei do que se trata isso. Eu não entendo de economia. O que isso significa, né? Isso é uma estratégia retórica que vai falar, retoricamente ajustada para falar que você não sabe o que está falando, né? E daí a gente tem o exercício da técnica e o exercício dessa técnica da linguagem que está associada a um projeto de desconstrução da confiança que se estabeleceu dentro das instituições democráticas e republicanas e o que quer que seja. Então, o meu ponto esse problema tem vários níveis diferentes, né? A gente tem, por um lado, o problema com a desconfiança com as instituições democráticas e republicanas, por outro lado, o que fundamenta essas próprias instituições, né? Então, um problema é o problema basilar, é um problema estrutural, e o outro problema é a crítica que se faz. E eu penso que nós três aqui, nós estamos afetados justamente por esse lugar intermediário, né? Como, nesse momento, pensar a nossa situação política no Brasil, como, nesse momento, pensar os nossos problemas
tais como eles são, né? E aí uma série deles, o obscurantismo, uma exaltação de um discurso de um discurso revelado religioso que vai contra um discurso científico e tudo isso em oposição aos próprios valores que fundamentam aquilo que a gente, por um lado, sente que precisa resgatar em alguma medida. Então, eu vou jogar a bola um pouco para vocês, porque é muita coisa. E, não sei, fez sentido um pouco essa trajetória que eu fiz dos heróis até agora, pulando muita coisa, mas a gente vai voltar nisso. A gente vai voltar. Eu acho que, quer dizer, tem um lance aí que é o seguinte, né? Quer dizer, uma forma de ler, né, esse momento, né, do obscurantismo, desse negócio que a gente está vivendo, né, quer dizer, como, né, uma espécie de reação social, né, a toda uma trajetória de suposta defesa dos valores racionais e tudo isso das instituições, né, quer dizer, que deu no que deu, assim, né, quer dizer, né? Então, quer dizer, tem um elemento desse momento que a gente está vivendo, né, quer dizer, o Bolsonaro, né, eu ia chamar ele de Bozo, né, mas não sei se pode falar isso em público porque é uma ofensa ao coitado do Bozo. Mas, não enfim, o Bolsonaro, né, esse movimento todo em torno dele, né, diz respeito a isso, né, diz respeito quer dizer, tem algo nisso, né, que é uma reação a uma sociedade, a uma civilização que, em certo sentido, fracassou, né, quer dizer, quando a gente está falando aqui, né, de tipo, né, então vamos perceber, né, ó a fala da Virgínia, olha como devia ser ingrato esse momento. As bombas caindo, né, o Hitler jogando bomba, né, e ela dizendo assim, olha, tem algo em comum entre quem está jogando a bomba na gente e a gente, né? Quer dizer, o que está em jogo aí, né? É a percepção, né, de que tem algo, né, nas oposições que a gente faz, e no nosso caso, né, seria uma oposição entre, né, instituições e, né, obscurantismo, uma coisa assim. Quer dizer, tem alguma coisa nessa jogada, né, que a gente perde de vista quando a gente insiste muito radicalmente nessa posição, né? O que a gente perde de vista, né? Justamente na comunicação entre os dois lados, né? Quer dizer, nessa origem comum e no fato de que aquilo que a gente está vivendo é, em grande medida, uma reação a um fracasso, quer dizer, de algo que estava acontecendo antes. Quer dizer, né? A ordem europeia, né, antes da Segunda Guerra, né, era o quê? Era o paraíso. Estava tudo bem, né? Tipo, né? E aí aparece o Hitler e perturba. Pelo contrário, assim, a Vivi estava lembrando, né, semana passada, que tipo, a ascensão do Hitler foi um negócio que foi acontecendo e as pessoas dizendo, não, deixa ele, tranquilo, assim, não, isso aí vai ser maneiro, ele tem que botar ordem mesmo ali na Europa, aquela região ali é muito complicada, deixa a Alemanha, né, tipo, a ascensão do Bolsonaro, né, dentro, você lembrou do Moro, e, né, então, Capitão Nascimento, Sérgio Moro, Bolsonaro, todo esse movimento é um movimento de tipo, não, vamos botar ordem, né, quer dizer, existe algo aí na origem disso, né, que é um apelo à ordem. Então tem uma coisa muito doida, né, que é a ideia, né, de que existe uma percepção de que, né, aquilo que essa civilização busca através das instituições vai ser, na verdade, realizado por essa figura que meio está acima do bem e do mal, que tem, né, por causa da sua superioridade moral e do seu caráter mitológico, pode, né, agir de uma forma determinante, tipo, né, e usando subterfúgios e tudo. Então, quer dizer, tem algo aí, né, que é essa né, os autores da dialética do esclarecimento diziam que é essa dialética, né, que é essa uma dialética, no caso, né, negativa, uma dialética de buraco. Isso é uma outra conversa. Acho que a Vivi ia falar, né? Eu concordo nessa questão da ordem. Hoje, isso faltou a gente mencionar atualmente, mas não é atualmente, desde sempre, ao que parece. O que se busca alcançar, e um discurso que tem bastante adesão, é a busca pela ordem. E eu acho que isso vai ser um importante tema do encontro que vem, né? Eu acho que um pouco por aí. Agora, eu acho que é mais do que a busca pela ordem. Eu acho que o negócio está acontecendo num outro lugar, que é um lugar de eu usei a palavra fetiche mais cedo, né? Mas é um desejo, assim, e eu acho que é importante a gente pensar como esse desejo de ser
dominado, como ele está se expressando na nossa civilização. Esse desejo de servidão. Lembrei agora do texto, né, do discurso da servidão voluntária. Mas esse desejo de servir. E aí eu lembro de imagens fortíssimas, né, de pessoas se manifestando, né, se colocando de joelhos frente a esses símbolos uniformizados, armados de autoridade militar, policial, né, dessa força violenta que vem como uma espécie de salvação para dar conta dessa corrupção generalizada, dessa perversão coronalizada, é ótimo. Mas né? E aí tem um lance aí que é o seguinte, que é a figura do Capitão Nascimento, né? De repente, depois, num outro momento, dá para voltar a ele com mais calma, assim, mas aqui o Capitão Nascimento tem uma coisa curiosa, né? O personagem, né? O Tropa de Elite já ficou velho. Eu não sei se as pessoas ainda estão ligadas nele, assim, mas eu tô muito, porque para mim aquilo foi um momento cultural brasileiro, assim, de revelação, né? Enfim, a despeito de si mesmo, né? O Padilha teve um vislumbre, assim, né? Porque o que acontece, né? O Nascimento é um cara, né? Se a gente lembrar do filme, assim, né? Por isso ele é tão perfeito como símbolo disso que a gente está falando. Porque, assim, ele, na verdade, ele tem uma espécie de relutância com a guerra. Ele diz assim, isso é uma guerra, né? Ele tem certeza de que o combate ao crime, ou seja, né? A questão da segurança pública, é disso que a gente está falando, né? Mas segurança pública foi pro Beleléu, né? Segurança pública é uma guerra, isso é uma guerra, né? E ele, ao mesmo tempo, tem sentido, tem consciência de que essa guerra não tem sentido, não tem vencedores. Né? Ele fala isso o tempo inteiro. Então, é uma guerra que não tem sentido, é uma guerra que não tem vencedores, é uma guerra que nunca acaba, e mesmo assim eu estou engajado nela até o último fio de cabelo. Então eu chego em casa, dou esporro na mulher, brigo com todo mundo e sou nervoso e tomo remédio, mas ele tem orgulho de ser isso. Então é uma parada, ainda mais, é uma espécie de transubstanciação desse heroísmo grego, no qual os caras ainda tinham uma referência assim, com tipo, pô, não, por um lado tem, né, a posteridade, a honra, a pátria. O Capitão Nascimento é uma espécie de destilação pura de um heroísmo sem sentido, não tem sentido nenhum. Né? É se entregar para a guerra para não alcançar nada. É só a paixão pura por aquilo. E é uma paixão completamente maluca, porque ele está na pior. Né? O Nascimento dificilmente poderia ser caracterizado como uma pessoa feliz. Né? E isso, aliás, a gente poderia fazer a gente poderia expandir esse raciocínio para falar dos nossos políticos hoje, do Bolsonaro e da galera que está em volta dele. Né? Como que reina ali um patos assim, de uma coisa, né, odienta, mas também assim, com uma espécie de estamos aqui cumprindo esse dever muito doloroso. E o tempo inteiro não tem nenhuma coisa, não tem nada de felicidade, de prazer, não tem nada de, né, nem o prazer de dominar. Os caras estão tipo completamente emburacados nessa coisa uma coisa da destruição mesmo. Mas enfim, para voltar ao Nascimento, é isso, é um engajamento, né, por si mesmo, na guerra por si mesmo, né, uma guerra que não traz nada. Então é um novo elemento mesmo. Sem sentido, né? Sim. Nossa, isso deu o que pensar, né? Não tinha pensado nessa figura como essa paixão em ato pura por um desejo de guerra sem expansão para lugar nenhum, né? É pior, né, do que... Sim. Porque não tem justificativas intelectuais e morais em jogo. É o desejo pela coisa em ato ali, acontecendo. E como um espelho disso que está perpassando aí a nossa realidade, né? Um desejo de violência, de guerra. Um desejo cuja realização não traz prazer. Para ser pior do que tudo. Né? Isso era uma coisa que os frankfurtianos falavam do fascismo. Né? Eles diziam, olha, o nazifascismo é tão organizado, né? Ele é tão metodicamente administrado, né? Ele tem tanto esse... Né? Isso aí depois o Neumann vai criticar isso um pouco, a gente pode voltar a esse ponto, mas o que eles diziam o procedimento... por exemplo, né? O procedimento de execução com tiro na cabeça, né? Que era uma coisa, tira o cara, né, da casa, ou tira o cara do campo, ou tira o cara de qualquer lugar e dá um tiro na cabeça. Os soldados responsáveis por isso, né, eles já tinham todo um método para dar tiro na cabeça sem se sujar de sangue, já sabiam a distância, já sabiam tipo, qual era o calibre. Então é tudo tão organizado, né, que você nem pode dizer que é sadismo, porque o sadismo, pelo menos, o sádico sente prazer com o que ele está fazendo. Né? Então é alguma coisa que extrapolou, né, o psiquismo que a gente conhece
né, um psiquismo normal, né? Quer dizer, um psiquismo não é normal, né? Um psiquismo com cujo desenvolvimento civilizatório a gente estava até então acostumado. Né? Por isso que o nazismo seria uma coisa nova, né? E essa capacidade de administrar a violência, né? É uma coisa nova, e isso, né, para os frankfurtianos é o que a gente continua vivendo, né? Então, tipo, a gente está nesse paradigma, né? Isso é a contemporaneidade, né? Essa questão do tiro na cabeça, ela tem um desenvolvimento interessante, porque as câmaras de gás, elas foram desenvolvidas como uma alternativa mais econômica e mais eficaz ao extermínio, porque antes eram os fuzilamentos, só que você precisa de pelo menos uma bala para matar cada pessoa, e isso ficava caro, né? E a câmara de gás, ela vai ser desenvolvida como uma alternativa prática e eficiente. É a lógica, é uma lógica quase de montagem de linha de produção, né, industrial, só que, enfim, a famosa máquina da morte, né? Mas essa lógica mesmo, a lógica do capital. Depois a gente pode colocar na descrição do vídeo, que eu não estou com a referência aqui perto, mas o Primo Levi vai falar que tem um texto que ele vai combater umas memórias de um nazista, que vai escrever que as câmaras foram pensadas porque a moral dos soldados estava ficando muito abalada de ver tanta matança todos os dias. E aí ele vai falar. Distância. E aí ele vai falar: sim, agora tá, não se pode esquecer sobre a necessidade dos financiadores das indústrias envolvidas com o nazismo no lucro que eles produziam, que eles recebiam ao produzirem as câmaras, ao produzir o gás e com no ponto que você tocou, na efetividade do resultado, em termos de número. Aí olha que esses aí são os que estão gozando, né? Esses são os que estão gozando. É quem está vendendo a câmara de gás. Quem está administrando, quem está vendendo trilho de trem, quem está vendendo a logística, quem está vendendo o computador, quem tá vendendo... Então, esses aí estão gozando, né? E aí, gente, a gente volta ao Odisseu. Né? Olha que viagem, porque o Odisseu, né, a leitura que os frankfurtianos... O Odisseu é um personagem muito importante na dialética do esclarecimento, né? E o que o Odisseu representa, né? Esse mundo da astúcia, né? E qual é o momento mais significativo, né, da Odisseia para eles, né, para os autores? É o momento em que ele se amarra no mastro, né? Quando eles vão passar, quando o barco do Odisseu vai passar pelo meio do mar, onde estão as sereias, né? As sirenas, né, e tal. E aí a sirena tem esse canto lindo, mas que esse canto, né, tem um perigo, que ele é lindo, ele é maravilhoso, ele te deixa embevecido, só que você se desvirtua do seu caminho e vai pro abraço das sereias e aí, tipo, acabou. Né? Mas, pô, o Odisseu não pode fazer isso. Ele é o homem racional, ele é o cara que resolve problemas. Ele é o sujeito, então aí ele manda os caras, os remadores, né, colocarem cera no ouvido. Os remadores não vão ouvir, né, o canto das sereias e vão continuar remando. E o Odisseu vai ser amarrado no mastro, né, sem a cera para ele poder ouvir. Mas aí é isso, né? Os remadores remam, né? O Odisseu ouve, né? Só que a vingança, né? Quer dizer, o limite é ele ouve, mas ele não pode se jogar na água. Né? Ele não pode abraçar as sereias. Né? Então, tem toda essa relação, né, entre essa dominação racional, a organização racional, né, da dominação e do procedimento de adaptação, né, e de se manter, a vitória, né, do Odisseu, a capacidade dele de se adaptar aos problemas e tudo isso, a relação dele com os marinheiros e a relação dele com ele mesmo. Ele não pode ter, o prazer tem um limite, né? O prazer tem um limite, né? Ele não pode chegar à fruição final. Né? Então essa figura é uma das figuras interessantes para o patriarcado, né? Para pensar o que é um senhor patriarcal. Né? Sim. E com acesso privilegiado ao conhecimento, né? Porque é isso, esse escutar os cantos é ter um acesso privilegiado que ele vai negar a todo mundo e que mesmo que... é isso, é a figura do herói, né? Ele vai se submeter à dor que ele precisa se submeter, sendo senhor de si mesmo. Vai dominar os afetos. Exato, vai dominar os afetos, senhor de si mesmo, vai ter um acesso àquele conhecimento e vai ser o único. Sim. E vai ser o único. Bem... Bom... Bom, eu acho que a gente precisa encerrar. A gente continua no próximo.
Uhum. E obrigada a todo mundo. Até logo. Até a próxima. Valeu. Até mais, Tchau. gente.